Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. A nossa reunião de hoje destina-se a ouvir o Sr. Joaquim Coelho Baeta Graça, na qualidade de ex-presidente da Junta da Freguesia de Graça, Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas votado por toda a Comissão. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente. Nós temos aqui o bom ou mau hábito de acabar a chamar Presidente, mesmo a quem é ex-Presidente. Quem é fica para sempre e, portanto, não se ofenda se por diversas vezes assim for. Dou-lhes boas-vindas. Os nossos trabalhos decorrem, embora isso conste a convocatória, esclareço que decorrem no seguinte modelo: uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar no modelo de perguntas e respostas imediatas, uma segunda ronda de intervenções de 5 minutos para cada grupo parlamentar com resposta global no fim, pelo que depois lhe pedirei que tenha o cuidado de reunir, porque são muitas perguntas, e, eventualmente, se necessário, uma terceira ronda com os grupos parlamentares a intervirem por 3 minutos cada um e, eventualmente, se necessário for, ou for assim solicitado, por 2 minutos a qualquer um dos senhores ou senhoras deputadas. Entretanto, também faz parte do nosso modelo uma intervenção inicial, querendo, do nosso depoente, até um máximo de 15 minutos, um pouco para enquadrar o seu conhecimento ou enquadrar a sua presença aqui. E, por isso mesmo, eu começaria por aí. Se pretende usar a palavra numa intervenção inicial ou daremos início imediato à audição. Vai usar a palavra, certo? Faz favor, tenha a palavra. Boa tarde. Como ficaria bem, depois da recepção que me foi feita, agradecer e cumprimentar todos os seus deputados, dizendo boa tarde e esperamos que os trabalhos decorram bem. Espero tentar responder o máximo possível àquilo que me vai ser solicitado, ainda que para mim, nesta fase, não será muito fácil, porque depois de 3 anos passados, em que quem viveu intensamente esta situação tentou ir arrumando um pouco na sua cabeça que não foi fácil, tem que se repetir tudo novamente. Muito obrigado. Não ignoramos que falar do assunto é reviver o assunto e, por isso mesmo, valorizamos ainda mais a sua presença e o seu depoimento, que agradecemos novamente. Vamos dar início à nossa audição com o Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Joaquim Graça. Permita-me que eu, em primeiro lugar, possa saudá-lo e, na sua pessoa, os autarcas de freguesia. Aliás, não fosse eu autarca também, para ter uma noção clara daquilo que é o trabalho que faz e que teve a oportunidade de fazer durante muito tempo. E, por isso, queria cumprimentá-lo e queria deixar bem claro que o PSD criou esta comissão de inquérito putestativamente com o intuito de apurar a verdade e por respeito às vítimas. É importante salvaguardar isto, porque, em momento algum, esteve em causa a honorabilidade da população da região. Aliás, como disse, sou do distrito de Leiria, sou autarca, portanto, dificilmente aceitaria algo do género. O objetivo desta comissão é bem claro: apurar as responsabilidades e corrigir questões que tenham sido incorretas para evitar situações idênticas no futuro. Sendo a sua freguesia, e como disse o Sr. Presidente da Comissão há pouco, Presidente de Junta uma vez, Presidente de Junta sempre, sendo a sua freguesia predominantemente rural, gostava de começar pelo facto do Governo, na altura, ter canalizado 58% do valor total do Fundo de Revita para a agricultura. O que convenhamos, que me parece sempre um pouco estranho, até porque 70% desse fundo era proveniente de entidades privadas, instituições privadas. E, neste caso, o Governo terá-se demitido da sua responsabilidade de o fazer por aquilo que é a via do Orçamento de Estado. Concorda comigo sobre esta matéria? Deveria o Ministério da Agricultura ter assegurado estes apoios? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente. Se
Se entendi a questão, pronto, a freguesia é realmente rural, 100% rural. No entanto, a agricultura que se pratica na nossa freguesia e quase em toda aquela região não é uma agricultura tão intensa. Pronto, todos nós, e eu também, temos o nosso quintalinho onde vamos cultivando algumas coisas para casa. Na altura, lembro-me perfeitamente que houve ali se vamos sendo claros, 3 tipos de apoio que foram feitos. O primeiro até 1.000 e qualquer coisa euros, que era destinado a repor a produção das árvores, como por exemplo o caso da oliveira, das árvores de fruto, das videiras. Portanto, para repor uma perda de 2, 3 anos, assim. Depois, a chamada, o subsídio até aos 5.000 euros, foram ali um pouco onde quase toda a gente se tentou refugiar por causa de lhe ser solicitado que todos os valores que ultrapassassem os 5.000 euros, as pessoas tinham que fazer uma candidatura, tinham que ir às finanças, coletarem-se e pronto, tinha uma série de burocracia. Como todos nós sabemos, e as pessoas tentam fugir um pouco da porta das finanças, porque fica lá sempre qualquer coisa nossa, e as pessoas fugiram um pouco de lá. E então, se calhar, pronto, até tenho algum conhecimento de algumas pessoas que inicialmente deram a sua relação de prejuízos e depois voltaram lá a alterá-la para baixar os valores, abaixo dos 5.000 euros. E, entretanto, todos os projetos que avançaram, que não teriam sido assim tantos, não sei na realidade quantos foram os processos que avançaram na minha freguesia, pronto, que era pessoas já com alguns prejuízos. E isto, dentro voltando um pouco àquele valor, até aos 5.000 euros, se calhar aqui até havia alguns que ficaram sem alfaias agrícolas, sem motosserras, sem motocultivadores, sem aqueles tratores que agora se vão utilizando, que as pessoas que são das zonas rurais conhecem, que foi aqueles tratores que foram sendo importados do estrangeiro e que vêm sem matrículas e que eram comprados até ali na casa dos 4, 5.000 euros e ficaram sem eles. Pronto. Porque também não havia ali muito comprovativo de documentação desse tipo de equipamentos. Muito obrigado, Sr. Joaquim Graça. Sr. Deputado Oliveira. Sim. Já me falou nos apoios de 1.053 até aos 5.000 e daqueles que eram no PDR, os tais que eram superiores a 5.000 e que, de facto, houve poucos a concorrer. Já percebi também que não tem a noção de quantos é que terão concorrido. Não tem. Bem. Mas deixem-me perguntar mais uma questão. Vou colocar mais uma questão. Também havia apoios, nomeadamente o VITIS e a linha de crédito para o parqueamento da madeira queimada em resinosas. Sabe-me dizer se houve apoios na freguesia para estes 2 programas também? Sr. Presidente. Desconheço perfeitamente que tenha havido apoios nessa área. Pelo menos na minha freguesia não houve nenhum parque de madeiras. Sei que já na parte final da saída daquela grande massa de corte de árvores, que na parte final foi instalado
um parque em Figueiró dos Vinhos, que recebia, lógico, dos 3 concelhos ali à volta, mas foi já após a saída da maior parte das madeiras dos terrenos. Muito obrigado. Sr. Deputado, para continuar. O relatório da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro apontava para uma estimativa de custo de 3,2 milhões de euros para o restabelecimento do potencial produtivo da Freguesia da Graça. Ora, sabendo que o total do Revita, para o efeito em todos os concelhos abrangidos, e portanto não só em Torrão Grande, foi de 3,4 milhões, acrescendo aquilo que eram os prejuízos da morte dos animais, da alimentação, as necessidades de alimentação, considera que o Estado apoiou devidamente os agricultores e produtores agrícolas na sua freguesia? Foram suficientes os fundos? Para responder, Sr. Presidente. Eu posso dizer que esse processo foi algo precipitado, porque eu estou-me a recordar perfeitamente que recebi indicações, creio que se não estou em falha, que foi uma sexta-feira ao fim do dia, que na segunda-feira de manhã estavam técnicos nas instalações da Junta de Freguesia, técnicos da Direção Regional de Agricultura, alguns de Castelo Branco, outros de Coimbra, para fazer o levantamento de todas as perdas. Ora, isto era a dificuldade de conseguir chegar aos agricultores, às pessoas que tinham necessidade de recorrer. E lembro-me que na sexta-feira à noite fomos rapidamente lá ao computador fazer uma convocatóriazinha e foi o tesoureiro da Junta que no sábado e no domingo fez porta a porta para entregar um papelinho a cada pessoa para tentarmos que não passasse a ninguém a oportunidade de poder vir fazer a sua candidatura. Mas aconteceu que uns não estavam em casa porque, pronto, estavam ausentes, ainda que tivesse ficado na caixa do correio, tinham saído, tinham ido visitar os filhos, outros que vão mantendo alguma agricultura, mas que uns vivem aqui até em Lisboa, em Coimbra, em Leiria, em Tomar, que estão ali próximos e que de 15 em 15 dias vão lá, vão mantendo o seu olival, vão mantendo a sua vinha, com alguma ajuda de familiares no local e que não tiveram a oportunidade de o fazer. Mais tarde tive conhecimento que ainda conseguiram alguns por mail para Coimbra, acho que foram bastante acessíveis nesse aspecto e ainda receberam algumas candidaturas tardias, mas ainda as receberam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo havido empresas também que foram afetadas por aquilo que foi o incêndio, quer na totalidade, quer na parcialmente, peço desculpa, pergunto-lhe se houve empresas na Freguesia da Graça que tenham tido apoio para a sua recuperação. Para responder. Eu fiz aqui uma cábulazinha deduzindo que talvez fosse questionado com essa situação, para tentar dar o esclarecimento o melhor possível. Temos a Ener Pellets, que é uma empresa de alguma dimensão, que está instalada, lógico, na Freguesia da Graça. A Ener Pellets está instalada na zona industrial, a Furbrataral, que é uma empresa de materiais de construção, corte de madeiras, e assim que teve um prejuízo muito avultado também. A Atron, que oficinas e combustíveis, os Carvalhos, que é corte de madeiras, proprietários florestais de alguma dimensão já, um lagar de azeite que foi perda total, foi completamente reconstruído,
a Fernandes e Fernandes, que é serração de madeiras, também teve prejuízos avultados. Felizmente, todos eles estão a trabalhar. Faz favor, Sr. Deputado. Se estiver errado, depois corrija-me. O levantamento de todos esses casos foi acompanhado pela Junta. Depois, se estiver acompanhado, depois corrija. Mas o Governo criou, na altura, uma comissão para atribuir os apoios às empresas, no âmbito do Portugal 2020. Sabe quem é que geria esse processo? E a freguesia também foi chamada a esse processo? Sr. Presidente. Não faço ideia por quem é que dirigiu, portanto, todas estas candidaturas. Não sei por onde passaram e também nunca fui ouvido rigorosamente em nada, nunca fiz parte de reunião nenhuma onde fosse tratado estes assuntos. Muito obrigado. Para prosseguir, Sr. Deputado. Sabe-me dizer se as empresas que foram aliás, anunciados tantos apoios na altura por parte do Governo, se as empresas que foram sinalizadas tiveram ou não o apoio e se foram reconstruídas seguidamente? Faz favor. Não posso garantir que tenham recebido apoio, nem posso garantir qualquer valor que tenham recebido. O que constatei é que realmente a recuperação foi feita e estão a trabalhar. Um deles conseguiram o dinheiro, isso aí não sei, deduzo que tenha havido alguns apoios para estas situações. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Lei 108 de 2017 estabeleceu medidas de apoio às vítimas dos incêndios de 2017, entre as quais acompanhamento gratuito de SNS, gratuitidade dos medicamentos, entre outros. A pergunta é se houve apoio, este tipo de apoios na sua freguesia. Para responder. Infelizmente houve. E infelizmente, pronto, penso que entendem perfeitamente porque é que o estou a dizer. Se existem, é porque alguém teve danos físicos. Houve alguns casos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo um homem que conhece bem aquilo que é a sua freguesia, naturalmente, tem uma ideia de quantos agregados familiares foram vítimas do incêndio? Para responder. Mais ou menos. Não quero induzir em erro, não, nesta altura não tenho com precisão, porque qualquer número que eu fosse dizer não está correto. Portanto, prefiro não avançar com números. E isto, se esta questão tivesse sido posta há 3 anos atrás, respondia-lhe com perfeita exatidão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sabe quantas casas foram afetadas pelos incêndios e quantas é que foram reconstruídas e quantas é que estão para reconstruir? A questão das casas, penso que estarão mais ou menos reconstruídas, todas as casas. Mas também é uma matéria que eu deixei de acompanhar de perto, mas quer-me parecer que estarão mais ou menos reconstruídas. Há casos que estão parados, que penso que por ordem do Tribunal, mas isso lá chegará ao seu tempo de continuarem, né? Ou não. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Oliveira. Em Pedrógão Grande, o Fundo Revita apenas serviu para cobrir a recuperação de primeiras habitações ou também permitiu recuperar ou reconstruir anexos, barracões e segundas habitações? Sr. Presidente. Ora bom,
Aí é que está, pronto, há alguma dificuldade que uma pessoa tem em avaliar estas situações. Agora, até onde é que foi, pronto, se me permitem, para mim, sendo mais fácil, que foi sempre o que todos nós ouvimos falar, a primeira e a segunda habitação. Será isso que falaremos. Nas primeiras habitações, creio que o assunto que está concluído, que pode haver ali alguma situação pontual que eu desconheço. Nas segundas habitações, sim, é do conhecimento de nós todos que houve alguns casos que talvez não devessem ter avançado. Felizmente, na minha freguesia, não foi assim tanto como parece. Creio que não direi grande erro se falar 4, 5 casas, não mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Então, tem conhecimento de casos de segundas habitações, nomeadamente abandonados ou em ruínas, que tenham sido tratadas como primeiras habitações? Responder. Sim, o que eu já disse há bocadinho, e isso é do domínio público, mas não interessa para vocês, interessa o que eu digo, não é a questão do que está sobre o domínio público. Há lá algumas situações, pronto, que estão paradas, pronto, porque creio ter sido o Tribunal, penso eu, teria sido o Tribunal, eu passo ao pé delas, vejo-as paradas, as obras há muito tempo, alguém as mandou parar. Também nunca me preocupei em perguntar porquê. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, se existiam casos destes, considera que prejudicaram quem realmente precisava de ajuda imediata? E digo isto porque acho que deve ficar bem claro que o PSD não questiona os apoios às segundas habitações, até porque eles são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da região. O PSD questiona algo bem diferente, é o facto de algumas segundas habitações terem sido classificadas como primeiras. E este tipo de classificação, como compreendo, pode ter colocado aqui algum entrave e alguma dificuldade àquelas pessoas que mais precisavam. Portanto, e os mais carenciados, por conseguinte. E, portanto, pergunto-lhe se acha que houve quem ficasse prejudicado, no fundo. Sr. Presidente. Não sei se alguém ficou prejudicado por causa dessas habitações as chamadas segundas habitações que eventualmente tenham sido reconstruídas. É importante, e o Sr. Deputado está a acabar de o dizer, é muito, mas muito importante a segunda habitação para a nossa freguesia. E isto porque eu estou a falar da minha freguesia, porque até poderia dizer para o Conselho. E porquê? Eu, para mim, entendo que a segunda habitação é, como eu já há bocado falei em termos da agricultura, é da pessoa que vive em Lisboa, que vive em Coimbra, que vive em Tomar, que vive fora do Conselho, mas que quase todas as semanas lá está, à sexta-feira à noite, se não é todas as semanas, é de 15 em 15 dias, tem o seu quintal, tem a sua casa, vai lá passar parte das suas férias e desloca-se com regularidade. Para mim, essa segunda habitação é muito, mas muito importante. Aquela possível segunda habitação, que não sei se existiu ou não, que estava sem telhado há alguns anos, e se calhar com árvores já a crescerem lá dentro delas, se isso para mim não é uma segunda habitação, isso para mim é um mono que já devia ter desaparecido e que se calhar até seria bom que fosse criado um apoio para estas zonas,
para limpar as povoações dos monos que lá têm agora, que têm um mau aspecto terrível, que ninguém liga àquilo, e com o risco de cair e de provocar acidentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira. Pedia-lhe que esclarecesse bem essa questão que colocou agora. É importante nós percebermos exatamente aquilo que nos quer dizer. Sobre a casa que nos falou. Eu não falei em casa nenhuma. Eu falei na possibilidade, se alguma foi feita, foi reconstruída nessas condições. Eu não disse uma casa, eu disse não sei se alguma foi. Isso para mim não é uma segunda habitação. Isso são aqueles monos que há por lá e que é bom que se consiga retirar. Muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Na peça da TVI, chamada Casas da Vergonha, e depois também dos Doutores do Viru, há 11 casas que são da Freguesia da Graça. Vamos escusar de apresentar os 11 casos, porque um a um seria exaustivo. Tem conhecimento exato dessas situações? Sr. Presidente. Não, dos 11 casos não tenho, e até porque se calhar podia-me ter socorrido um pouco desses trabalhos que foram feitos pelas televisões, mas por questões de trabalho não me foi possível, não acompanhei nenhum deles, não sei. Para mim, visualmente, aquilo que conheço, sei que há lá 4, 5 casas, ou não sei se nessas 11 estarão quantificadas o caso de um indivíduo que até posso dizer que é o dono de uma empresa que eu falei aqui, que era a Furbatral, que tinha candidatado lá uma pequena reconstrução, e quando foi levantado esse problema ele desistiu e retirou a candidatura que havia. Portanto, não conheço essa totalidade. Muito obrigado pela sua resposta. Sr. Deputado, para prosseguir. Eu presumo, e posso estar errado, que houve uma classificação incorreta de muitas dessas situações, como primeiras habitações. Sabe-me dizer quem é que, no seu entendimento, foi o responsável por esta classificação? Sr. Presidente. Olha, as primeiras reuniões que se fizeram no município de Pedrógão Grande, e logo nos primeiros dias após o incêndio, creio que ao terceiro dia, penso eu, era muita gente que estava no terreno, e quando digo gente, eram militares, era segurança social, era as autarquias, era tudo. Era muita gente a sentar-se à mesa. E quem chegou lá, que permitam-me falar assim, no meu português, é uma pessoa que hoje faz parte do governo, a doutora Ana Brunhosa, e que pôs um bocado de rumo naquelas reuniões. E foi ela que ajudou muito a resolver ali muita situação. E o que eu ouvi, não me pergunto da boca de quem, que não me lembro, é que para poder as casas serem consideradas primeira habitação, teriam que ter água, luz, com consumos médios nos últimos meses. Creio que mais tarde foi ultrapassada um pouco essa situação. Penso que por aí, quem tomou essa decisão, quem fez as avaliações, não me pergunto que não sei. Obrigado. Sr. Deputado. Bom, em dezembro de 2017, o Orçamento de Estado vem prever a possibilidade de criação de
que os municípios pudessem criar regulamentos municipais para atribuir apoios à reconstrução às habitações não permanentes, neste caso as segundas habitações. Confesso que tenho, bom, não terei por certo só uma dúvida, mas na sua opinião haveria alguma expectativa de que o Revita também contemplasse então a reconstrução total e parcial das habitações a 100%? Para além daquilo que estava previsto, na população havia esta previsão, ou pelo menos expectativa? Sr. Joaquim Graça. Como já tinha dito um pouco atrás, eu após sair da Junta de Freguesia, claro que dediquei-me à minha vida profissional, que me dá que fazer e descurei um pouco o acompanhamento destas situações. Já agora o Sr. Deputado vai-me desculpar e vai-me relembrar que eu agora tive aqui uma branca com... Tem a ver com o facto de ter sido publicado o regulamento de apoio às segundas habitações. E a minha pergunta é se havia uma expectativa por parte da população que pudesse ter, no âmbito do Revita, o apoio para as segundas habitações. Sim, em conversa de rua com as pessoas que algumas teriam essa expectativa que fosse tudo reconstruído, as verdadeiras segundas habitações. Depois, o facto do município ter aprovado um regulamento de apoio então às segundas habitações, sabe-me dizer qual é que era a participação do município para os proprietários de habitações não permanentes? Sr. Presidente. Não tenho presente o valor. Sei que o município tinha recebido um valor em donativos que numa conta que teve aberta e manteve durante até creio que há uns meses atrás, manteve esse dinheiro com a intenção de recuperar algumas habitações ou alguns barracões. Creio que por alguma pressão que tenha havido, não sei de que parte, sei que esse dinheiro que foi, penso que entregue ao Revita. Muito obrigado. Presumo também que mesmo neste regulamento, para aquilo que é a identificação das suas habitações, que terá sido procurado ter o envolvimento da Junta de Freguesia e não se sabe quais proprietários é que se podem ter candidatado de facto, e se haverá ou não segundas habitações que foram reconstruídas a custo dos próprios, ou seja, sem sequer conseguir ter algum apoio, tendo em conta que não podiam estar à espera dos apoios. Sr. Presidente. Não será assim tantas habitações que tenham sido reconstruídas, mas algumas sim, algumas foram. E há casos de segunda habitação que por falta de apoio tenham ficado devolutas ou abandonadas? Sim, há alguns casos que estão em vias de ficar devolutas. Obrigado. E tem conhecimento de pessoas que tenham abandonado a freguesia em consequência daquilo que foi o incêndio? Olha, nós somos já tão poucos que era mau que isso acontecesse. Não estou assim a ver nenhum caso, além dos jovens. Com certeza eu também tenho 2 filhos que saíram, tiveram que ir procurar uma vida fora que não tinham possibilidades de ter lá. Mas não, pronto, entre os jovens é possível que tenha acontecido uma situação ou outra que tenham abandonado a freguesia. De pessoas de mais idade não estou a ver. Okay. Sr. Deputado Oliveira, faz favor.
Me parece-me óbvio, mas gostava da sua opinião. É que se a dotação que o Estado previa no Revita para dar resposta às necessidades, se foi suficiente, nomeadamente, considerando as segundas habitações que ficariam de fora naquilo que era a proposta. Para responder. Não me posso pronunciar, porque uma vez que não acompanhei esses processos, não me posso pronunciar sobre valores. Senhor Deputado. E porque, infelizmente, tivemos esta tragédia e devemos tirar as ilações e, portanto, termos ilações, devemos prever e precaver-nos para o futuro. Depois do incêndio, sabe que medidas é que foram adotadas para o reforço ao combate aos incêndios? Sr. Presidente. Além das sessões de esclarecimento que foram feitas nas juntas de freguesia, pronto, chamando a atenção da população para os riscos dos incêndios, as tentativas de abertura das faixas, as chamadas faixas de contenção, não estou a ver ali outras medidas que tenham avançado. Muito obrigado. Presumo também que não foram contratados mais recursos humanos, mas sabe-me dizer se o dispositivo especial de combate a incêndios florestais foi reforçado? Foi reforçado, Sr. Presidente. Mas o dispositivo qual? Bombeiros? Exato. Não faço ideia. Realmente lamento muito, porque merece todo o respeito e creio que de nós todos, mas nunca tive ligado aos bombeiros. Muito obrigado, Sr. Deputado. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso dizer que foram 8 minutos muito bem aproveitados, já em número de perguntas, claramente. Vamos passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Joaquim Graça pela sua disponibilidade para prestar declarações nesta comissão de inquérito. Manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com a população de Pedrógão Grande e da região como um todo face aos acontecimentos trágicos que ocorreram e que ainda hoje pesam bastante na população local e no país. Lamentar também que a política pública tenha sido insuficiente para evitar a tragédia que ocorreu e que não tenha ainda, nos dias de hoje, ocorrido uma mudança estrutural da política florestal que garanta uma diversificação e maior resiliência da floresta, assim como o apoio necessário aos proprietários florestais para reconstruir as áreas ardidas num modelo diferente daquele que tínhamos antes, porque só isso justifica a situação atual em que se encontram os campos ardidos e a floresta a nível local. Feito este à parte, quero questionar-lhe de que forma aprecia a atribuição de fundos públicos, o processo de atribuição de fundos públicos, quer para a reconstrução de habitações, quer para a reposição do potencial produtivo. Se identifica em algum momento a atribuição indevida de apoios e, perante a insuficiência dos apoios que foram atribuídos, onde é que estão as principais falhas para futuro, o que faz falta para reconstruir o que está por construir? Para responder, Sr. Presidente. Não creio que tenha havido falhas na atribuição desses subsídios para a recuperação da agricultura. Se pecou
por serem pequenos, porque os técnicos da agricultura aí estiveram no terreno e nada, ainda que houvesse inicialmente as candidaturas fossem todas feitas um pouco à pressa, ninguém recebeu sem os técnicos passarem no terreno. E eu posso lhe dizer mesmo que eu também me herdeu oliveiras, que foi, e outras árvores, mas só candidatei as oliveiras e foram todas verificadas no local se tinham ou não ardido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Já foram colocadas várias questões que lhe teria para colocar, não faz sentido repetir perguntas que já foram feitas antes e termino assim a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, a palavra é sua. Faz favor. Agora sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Sr. Joaquim Coelho Beato de Graça e agradecer-lhe todos os esclarecimentos que já aqui prestou e de uma forma muito lúcida nos trouxe aqui um retrato daquilo que foi um drama que a população viveu e continua a viver, tendo em consideração que os seus efeitos estendem-se muito mais além daqueles dias que foi aquela perda irreparável não só de bens materiais, mas principalmente de vidas humanas. Nós não nos podemos esquecer que o que aconteceu naquela fatídica tarde e que bastante lamentamos. Aliás, todos nós lamentamos, agora temos que passar da fase do lamento àquilo que é a necessidade de uma intervenção ajustada àquilo que foram as perdas que ocorreram. Muitas delas são irreparáveis, por mais que se tente, por mais que se queira, serão muitas delas irreparáveis, mas contudo há perdas que se tiveram que poderiam ser efetivamente reparadas e a verdade é que ao longo de algumas, já vamos salvar com 13 depoentes que nós temos ouvido aqui nesta comissão, e percebemos que muito ficou ainda assim por apoiar. Nós temos dito que foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não o contrário. Quando os apoios deveriam ter sido ajustados às perdas que as pessoas tiveram as pessoas que andar a recuar naquilo que perderam, até declarando que perderam menos para poder ter acesso a alguma coisa, porque de outra maneira até poderiam ter ficado fora dos apoios, candidatando-se às perdas reais de 12, 15, 17 ou 20 mil euros, perderiam o acesso àquela fatia que seria, aquela categoria que seria entre os 1.053 e os 5 mil euros, estou a falar da agricultura, nomeadamente do Fundo de Revita. Deixe-me dizer que provavelmente muitas pessoas neste país não sabem, o Fundo de Revita é constituído única e exclusivamente por donativos. Não há um cêntimo do Estado neste fundo. Ele é constituído única e exclusivamente por donativos e donativos institucionais. Por isso, devemos ter aqui em consideração que houve na agricultura apoios para inferior aos 1.053 euros, que era a Segurança Social, e os outros eram fundos europeus que eram utilizados. Mas quero-lhe falar de uma coisa que ainda não se falou aqui. Tem-se falado muito, e o senhor já esclareceu, relativamente àquilo que foi a perda de potencial produtivo. E, aliás, o senhor teve perda de potencial produtivo. E, de alguma forma, ainda com perda, mas foi reposto. Uma oliveira, deram-lhe o valor de uma oliveira. Mas uma oliveira, desde que é plantada até que ela volta a produzir, há uma coisa que ninguém fala, que é a perda de rendimento. E queria-lhe perguntar se conhece pessoas que tiveram essa perda de rendimento, ou seja, uma oliveira até que ela volte a produzir a mesma quantidade de azeitona que produzia anteriormente, leva uns 4 anos. Uma ovelha bordaleira ou outra que seja, até produzir a mesma quantidade de leite que produzia, também leva de 3 a 4 anos. Portanto, essa perda de rendimento alguma vez foram alvo de apoio quem teve essas perdas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
essa perda de rendimento em todas essas candidaturas que foram feitas até aos 5.000 euros nunca foram cobrir os prejuízos que as pessoas tiveram. E eu posso, se me é permitido, eu posso lhe dar o meu exemplo. Eu tinha oliveiras onde produzia azeite para mim e para os meus filhos, que têm a casa deles, e todos os anos eu lhe dava o azeite a eles. E eu recebi 800 e qualquer coisa euros de perda de potencial do azeite. E dei-lhe o azeite na mesma em 2017, dei-lhe em 2018 e dei-lhe em 2019, assim como lhe vou dar em 2020. E eu ainda não tenho as minhas oliveiras a produzir. Este ano já vão produzir alguma coisa. Mas eu, nestes 3 anos, comprei o azeite e dei aos meus filhos e talvez tenha gasto para nós os 3 600, na casa dos 600 euros por ano para comprar o azeite, para mim e para eles. Muito obrigado, Creio que respondi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias. Estava a falar precisamente de uma parte que seria fundamental e da mais elementar justiça que tivesse sido coberta. Ou seja, tivesse sido avaliada a produção que cada pessoa, com base no histórico, poderia ter sido. Foi que nós colocámos isto. O PCP colocou isto várias vezes, mas foi rejeitado. Mas seria da mais elementar justiça que quem perdeu a possibilidade de ter rendimento durante alguns anos pudesse ter sido reposta, e essa não houve vontade política para se resolver também este problema. Depois, relativamente ainda à situação da agricultura, já aqui eu disse que não conheceu ninguém que tivesse abandonado o território, pelo menos das pessoas com mais algum tempo de vivência, de vida no território, mas nós percebemos e conhecemos que agentes destes territórios têm que ser gente resiliente, com capacidade de responder positivamente a estas adversidades. Percebemos que sim, mas o abandono da atividade agrícola produtiva, conhece alguém que tenha abandonado essa atividade? Sr. Presidente, para responder. Sim, há situações de pessoas que abandonaram, alguns porque também perde-se a coragem, às vezes. E outros também, talvez pela idade avançada e algo influenciados até pelos filhos que procuraram vida fora da região e os levaram a abandonar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à floresta, nós percebemos a importância que tem a floresta para aquelas gentes. Muitas das vezes era ali que conseguiram ter algum rendimento que lhe permitia aceder a alguns benefícios, até ajudar filhos, até ter ali, no fundo, quase que faziam ali o depósito de alguma capacidade económica que tinham para poder, anos depois, retirar dali algum rendimento. A verdade é que nós temos alertado para a situação de que o problema da floresta assenta também muito no rendimento. Sem rendimento, ninguém trabalha a floresta, ninguém faz gestão da floresta. Cuidar da floresta tem uma exigência muito grande e, nesse sentido, nós, aquilo que conhecemos, e eu já visitei o território pelo menos por umas 3 vezes, e verifiquei que existe uma condição neste momento muito difícil, nomeadamente o que tem a ver com as infestantes e com a proliferação de eucalipto resultante dos incêndios. Neste momento, qual é o sentimento das pessoas relativamente à possibilidade de voltar, porque retirar de lá um eucalipto com 1 ano, 8 meses é uma coisa, retirar com 3 anos requer um investimento muito maior. Portanto, tendo em consideração a dimensão, qual é a dimensão? Para já, qual é a dimensão em termos da regeneração natural do eucalipto que está a ter no território? E como é que vê, em termos de apoios ou da ausência deles, para poder retirar aquilo, porque a exigência agora é cada vez maior para poder retirar os eucaliptos que estão na terra?
Muito obrigado. Para responder. Desde sempre, a floresta foi a ajuda, era um mielheiro, se assim se pode dizer, das pessoas daquelas zonas e de outras que nas mesmas condições. Estamos a falar de propriedades de muito pequena dimensão, a maioria delas. Eu estou-me a lembrar que há ali centenas e centenas de propriedades com 500, com 600, com 1000 metros quadrados, com áreas assim. Nossa zona é tem muitas propriedades deste tamanho. Depois já vamos a alguns, muito poucos, que já têm uns hectares, porque foram comprando esta propriedade, aquela e a outra, e foram juntando, e já têm alguns hectares. Portanto, aqueles que têm a propriedade de pequena dimensão, esses perderam perfeitamente a coragem já, porque nada foi feito. Os infestantes, temos o Conselho a ser atingido na totalidade pelas acácias, temos a parte sul, que é da minha freguesia, com as áquias, que aquilo é terrível, onde aquilo começa então ali áreas já muito grandes com elas, e a grande preocupação é por aí, porque naquele proprietário de maior dimensão, esperamos todos que eles não percam a coragem também. E isto porquê? Porque esses investem para retirar produtividade da floresta, eles investem anualmente. Tem que meter máquinas no terreno, tem que fazer adubação, tem que fazer limpeza das árvores. E esses, infelizmente, vão perdendo a coragem. Ainda não foi há muitos dias que eu estive a falar, talvez com um dos proprietários com mais significado, até no Conselho, não é na minha freguesia, no Conselho de Pedrógão, e onde ele diz, não sei até quando é que vou continuar com isto, porque realmente ardeu-me tudo. Tive que vender isto tudo por valores terrivelmente baixos, porque senão isto ia apodrecer tudo aí no ar, ia cair, ninguém a levava. E depois, claro, vendeu com algum volume, porque tem muitos hectares de terreno, e pronto, e as finanças não lhe perdoaram quando ele entregou a declaração de IRS, que lhe foi levar mais uma fatia do rendimento forçado que ele teve, e que pondera nesta altura que se começa a aparecer também na nossa zona à procura de terrenos com alguma dimensão para a instalação dos painéis fotovoltaicos, e pondera começar a vender, se calhar, alguns terrenos. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Considerando que as infestantes e a regeneração natural do eucalipto resulta dos incêndios, naturalmente com um apoio era mais do que merecido. A resposta que eu quero é, este problema das infestantes e da regeneração natural, sem apoio não se resolve. Concorda? Sr. Presidente, concorda? Tem que haver ajuda, tanto monetária como técnica, porque o proprietário tem dificuldade em lidar tanto com a acácia como com as áquias. Não é fácil lidar com essas infestantes. E não vamos falar sempre em dinheiro. Não é o dinheiro, é apoio técnico.
também que técnicos, conhecedores da matéria, que vão para o terreno com eles e que os ensinem a dominar essas infestantes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Com o paulatino degradação dos serviços do Ministério da Agricultura, nós sempre temos exigido que houvesse um reforço de serviços de apoio de extensão rural, de serviços técnicos da agricultura. Por isso quero lhe perguntar sobre os serviços públicos. Um território como este sem serviços públicos é mais uma razão para que as pessoas abandonem, ou pelo menos para que não vá lá mais gente residir e para aqueles que lá ficam com muitas dificuldades porque não têm condições. No que tem a ver com os serviços públicos, e tendo sido Presidente da Junta, a questão do apoio técnico agrícola, a questão dos serviços de saúde, a questão dos serviços de segurança, a questão até mesmo dos CTTs, de outros equipamentos públicos que possam criar condições para que as pessoas retenham no local. Que serviços estão em falta? Que serviços deveriam já ter sido retomados? Ou que ameaças há de encerramento de alguns serviços públicos? Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder. Mais uma vez volto a frisar que abandonei um pouco o acompanhamento de muito das situações da freguesia, e neste caso do Conselho, que falamos em serviços públicos, é do Conselho, não é da freguesia, que não tem dimensão para se estar a discutir essa questão. Mas serviços que saíram do Conselho, felizmente ainda não houve. Não foram melhorados, mas também não saíram. Agora, o que me preocupa, porque aí eu conheço, porque vou lá, quando tenho necessidade disso e a família também, é a saúde. É a saúde. Felizmente temos tido a sorte de ter em Pedrógão há muitos anos médicos muito dedicados, e eu sei que estarão entre os 34 e 36 anos qualquer um deles, que lá está, mas se calhar estão à beira da reforma. E mal de Pedrógão Grande, quando estes médicos saírem dali. Porque estes médicos trataram os avós, trataram os pais, trataram os filhos e estão a tratar os netos. E quando estes dois médicos saírem de Pedrógão, não sei o que vai ser de nós. Muito obrigado pela sua resposta, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir. Nós temos criticado muito o clima de suspeição que foi criado em redor das vítimas, porque as vítimas foram vítimas, não foram culpadas dos incêndios, e criou-se um clima de que estariam aproveitado de toda a situação, até com esquemas de malabarismo, para tentar ganhar com isso. Consegue-nos dizer, já aqui nos falou da questão das segundas habitações, já deixou bem claro até que há segundas habitações que estão numa situação de volutas, e quero deixar aqui 2 ou 3 questões relativamente a isto. Uma delas tem a ver que se conhece alguém, tendo em consideração todo este clima de suspeição que foi criado, que tenha preferido ficar com a sua honra e com os prejuízos, abdicando de aceder a apoios que poderia ter direito, mas que, levantado este clima de suspeição, tenham preferido ficar com perdas do que candidatar-se. Outra tem a ver com se há ou não na população, não só da sua freguesia como do Conselho, a ideia de que, confirma que foi criada a ideia de que segundas habitações não teriam direito a apoios. Porque houve um pouco essa ideia, em termos de lei, da Lei 108, não diz que não tenham direito, antes pelo contrário. Mesmo a regulamentação do Fundo Revita também não retira as segundas habitações desses apoios, mas a verdade é que há segundas habitações que estão de volutas, há pessoas com segundas habitações que preferiram, até em alguns municípios em redor, as câmaras criaram
mecanismos de apoio e preferiram não se candidatar, muito provavelmente para não serem também metidos no mesmo bolo dos suspeitos que estão a aproveitar da situação. Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder. Sem dúvida que há algumas pessoas que são exemplares nesse aspecto e que não recorreram a apoios nenhuns quando se começou a criar ali a confusão entre o tipo de habitação e isso assim eles ficaram na deles e mantém-se as casas por construir. Mas o que eu disse inicialmente ao Sr. Deputado que não está agora, havia inicialmente a ideia na população que seriam todas reparadas. Sr. Deputado, para terminar É mesmo. só 10 segundos. Ou seja, o clima de suspeição pode ter contribuído para algumas das vítimas terem ficado sem apoios. Sr. Presidente. Não sei concretamente, pronto, eu não estou a interpretar bem a questão que me está a pôr, mas é assim, se eventualmente quando houve candidaturas para as segundas habitações e quando se levantou o problema a nível concelhio e a nível da região, ali da região centro, onde foram os incêndios de 2017, algumas pessoas que estariam para avançar e tendo a noção que as coisas se calhar não seriam tão claras como estavam a parecer, saíram fora das candidaturas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Joaquim Graça. Passa a palavra ao complementar do PS, ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, caras e caros colegas deputados, caros membros dos Serviços da Atividade Parlamentar e, como não poderia deixar de ser, Sr. Joaquim Coelho Baeta Graça, na qualidade de ex-presidente de Junta de Freguesia da Graça, Conselho de Algum Grande, cuja presença o Grupo Parlamentar do PS naturalmente agradece, cumprimenta e saúda. E a propósito da sua condição de autarca, importa sempre relevar, a título de breve nota justificativa, o convite a autarcas para que estejam presentes numa audição. Nós sabemos todos que, por norma, são os autarcas aqueles que, porque acompanham e sentem de forma muito próxima o pulsar da população, naturalmente melhor conhecem a realidade social do seu território. Por isso, consideramos todos, quero acreditar que sem exceção, que ouvir os autarcas é um contributo, eu diria, fundamental e indispensável quando se pretende clarificar o que quer que seja num qualquer território. Seria imperdoável não ouvir os autarcas num qualquer fórum que tenha o objetivo de apurar a verdade ou de clarificar ou de, na prática, solicitar esclarecimentos. Senhores deputados, senhor ex-presidente da Junta de Freguesia da Graça, julgo que o poderia tratar pelo Sr. Joaquim Baeta, porque acho que é assim que o meu amigo gosta de ser tratado. Conforme se tem vindo a verificar, de forma recorrente, nós temos considerado fundamental, no plano introdutório, a exposição clara de breves notas de enquadramento relativas a esta comissão eventual de inquérito parlamentar. Concretizando e a saber, e nunca é demais situar esta questão, esta comissão eventual resulta de uma iniciativa de deputados parlamentares do PSD que requereram a sua constituição obrigatória naquilo que é o quadro legal, a ambiência legal aplicável. E esta comissão eventual de inquérito parlamentar tem um objetivo muito claro e inequívoco, como tenho dito sempre, que é o de apreciar
a atuação do 21º Governo Constitucional, o anterior ao atual, no que toca à atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017. Atribuição de apoios para a recuperação de habitações, atribuição de apoios para a recuperação de empresas, atribuição de apoios para a recuperação de equipamentos públicos e privados e atribuição de apoios para a reposição do potencial produtivo. E este é o enquadramento e a razão de ser. Bom, entrando na audição propriamente dita, na questão das perguntas e do suscitar de esclarecimentos. Embora procurando não repetir questões já colocadas, como é óbvio, ainda assim afigura-se-nos, parece-nos necessário e útil solicitar alguns esclarecimentos designadamente de natureza complementar. Sr. Joaquim Baeta, certamente acompanhou, por razões óbvias, de forma muito próxima, eu diria até que sentiu, viveu, a tragédia de junho de 2017, em que, de acordo com notícias que lemos então, e em particular na sua freguesia, houve declarações que diziam que o fogo voava, que um tufão com o fogo tudo varria. Aquilo que eu lhe pergunto, para contextualizar, é se recorda do estado de espírito das pessoas, da ambiência social muito difícil logo após a tragédia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Joaquim Baeta. Era uma questão que eu não queria responder e era uma questão que eu não queria que me perguntassem. Na madrugada de dia 18, eu fiz a minha freguesia. Depois de ter ficado sem telefone durante a noite, onde me ia chegando a informação, morreu A, morreu B, morreu C, desapareceu o Manel, desapareceu o António, não sabemos E nessa madrugada eu tentei, depois de tentar, com a ajuda de vizinhos, tentar e conseguimos, felizmente, pôr a minha casa a salvo também, e percorri a minha freguesia. Não sei se o poderei dizer, se o vou dizer com o devido respeito que me merece, quase, e que me perdoem se não é a palavra correta, quase tropeçando nos cadáveres. Portanto, imagine que Portanto, imagino que não será fácil para mim falar desta situação, mas faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Nós estamos esclarecidos, mas eu quero dizer que, longe de mim e de qualquer um de nós, a intenção de criar condições para reviver situações que, na prática, é difícil que algum dia as afastemos do nosso pensamento quando por elas passamos, como o meu amigo terá passado. Simplesmente é importante que esta questão seja colocada, até porque pela sua reação já percebemos todos qual era a ambiência social reinante, qual era o estado de espírito da população e qual o grau de dificuldade com essa ambiência, com essa falta de disposição, com esse desespero, descontrole, se poder fazer no imediato o que quer que fosse. Mas ainda assim, como sabe, melhor do que nós, logo após foram diligenciados e executados um conjunto de vários levantamentos por várias entidades. E, não obstante essa dificuldade até do ponto de vista emocional, aquilo que lhe pergunto é de que forma a Junta de Freguesia acompanhou ou colaborou na realização desses levantamentos. Muito obrigado. Para responder. A Junta de Freguesia não teve necessidade
de acompanhar esses levantamentos, acompanhou sempre que foi solicitado. A secretária da Junta, na altura a engenheira Sofia, esteve sempre disponível a acompanhar qualquer situação, uma vez que eu estava ocupado com outras ocorrências que tinha que lá ir. E ela acompanhou principalmente a nível da saúde e da segurança social. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Sr. Joaquim Baeta, na sequência desses levantamentos, sensivelmente 15 dias depois do término dos incêndios, o Governo, através do Decreto-Lei nº 81-A de 7 de julho, lembrar-se-á, determinou a criação do Fundo Revita. Certamente sabemos todos, pelos vistos, algum de nós está menos bem informado, que este fundo terá tido uma dotação de 7.200.000 euros, de acordo com os dados que disponho, sendo que a origem desses 7.200.000 euros, 4.700.000 são de generosidade social e 2,5 milhões são provenientes do Ministério que tutela a Segurança Social, como aliás decorre do próprio decreto. Sendo que, e aqui é que importa situar a questão, 80% desse valor já foi aplicado e executado. E aquilo que eu lhe quero perguntar, perante 80% desses 7.200.000, o que eu lhe quero perguntar é qual é a sua apreciação, qual é a sua opinião quanto ao decurso da implementação do programa de Revita no seu Conselho, até porque, embora Presidente de Junta também era deputado municipal por inerência, e qual sente que foi o seu impacto social naquilo que era o objetivo de minimizar, resolver, ultrapassar danos criados pela tragédia. Muito obrigado. Para responder. Com certeza que tudo o que foi chegando de apoios à freguesia foi sempre bem-vindo e com certeza que ajudou a população. Ainda que, pronto, como já referi há pouco, a questão da habitação não ficou concluída. Pronto, não sei se vai avançar a segunda fase, se não avança, como é. Em questão da floresta, nada foi feito. Nada foi feito. Portanto, o que nesta altura mais mexe com as pessoas e que elas sentem necessidade, essas áreas não andaram, não chegou lá nada. Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Joaquim Baeta, estamos naturalmente todos a tomar a devida nota sobre aquilo que só tem que ser melhorado, mas permitir-me-ia apenas centrar-me naquilo que é o objeto da Comissão e que tem a ver a apreciação do processo de apoios a cargo do anterior Governo. E voltando então à questão que é o objeto central desta Comissão, sem prejuízo de naturalmente estarmos atentos a um conjunto de justas recomendações, gostaria de lhe colocar uma outra questão que é a seguinte. Do seu conhecimento pessoal, ou da própria Junta de Freguesia, ou por via de qualquer queixa apresentada, algum processo lhe causou ou suscitou qualquer tipo de dúvidas em termos de regularidade, ou ainda pode indicar algum processo, objetivar de forma ilustrada, algum exemplo concreto de desigual tratamento ou de tratamento preferencial em termos comparativos quanto a situações que careciam de apoio? Sr. Joaquim Baeta. Referindo-me ao período em que estive na Junta, portanto até outubro,
não tenho nada a fazer referência, nem me apercebi de situações que ocorressem. Portanto, podemos concluir que, em matéria de regularidade ou de tratamento dual ou desigual, enquanto foi responsável, não teve conhecimento pessoal nem institucional de que situações dessa natureza possam ter ocorrido. Uma outra questão. Qual foi o envolvimento da Junta de Freguesia, naturalmente em articulação com outras entidades, naquilo que teve a ver com a atribuição e entrega de apoios? Mesmo apoios não propriamente à construção, mas apoios de outro tipo de apoios, às vezes mais que as populações mais precisaram, géneros alimentares, roupas, etc. Houve alguma participação, ainda que articulada, da Junta de Freguesia? Para responder. Houve, sim, senhor. Certamente que os senhores têm conhecimento, que já alguém o deve ter dito que passou por cá. Os primeiros dias foi uma corrida no tempo. Ninguém estava preparado, e eu quando digo ninguém, refiro-me a nível local. Ninguém estava preparado para aquela ocorrência. Ninguém tinha noção propriamente do que tinha acontecido. Nós fomos, e eu falo por mim, fomos naqueles dias seguintes que fomos deparando com os problemas que nos apareciam. E quando surgiu, que à segunda-feira, isto começou logo ao domingo, dia 18, ao fim do dia, temos que fazer alguma coisa, porque há pessoas que ficaram sem casa, ficaram com a roupa que têm no corpo, como se costuma dizer. E então começaram a haver os contactos logo de muitas pessoas fora lógico, do Conselho, que nos iam contactando na disponibilidade de oferecer géneros alimentares, roupas e assim sucessivamente. Nós, na freguesia, tivemos, durante uma semana, passou de uma semana ainda, tivemos a distribuição de produtos alimentares que chegaram sempre através, centralizados numa associação local, que havia uma associação de melhoramentos, centralizou-se tudo ali, era a partir dali que era feita a distribuição, com o apoio em termos nos primeiros dias de viaturas e de funcionários da Câmara Municipal, uma vez que a Junta de Freguesia tem 2 funcionários, ou por outra tem só um, porque o outro está lá colocado pelo município, e tivemos o apoio de voluntários, também nos primeiros dias, mas que depois tiveram que ir aos seus trabalhos. Eu posso lhe dizer e era isso que me competia fazer, eu ao longo de 2 semanas não meti a chave no escritório do meu trabalho. Portanto, dia e noite estive ali. E a louvar e agradecer todo o apoio que nós tivemos a nível do país, porque as coisas foram-nos chegando. E iam-nos chegando sem nós sabermos, às vezes, de onde. Porque as pessoas vinham incógnitas, chegavam ali, entregavam, e mas de cá a sua identificação para nós sabermos, distribuam isso a quem devem. Assim como na questão das roupas, que também nos chegou a algumas situações, depois foram transferidos, passado uma semana e pouco, toda aquela situação foi transferida depois com o acordo que houve com o município, com a Santa Casa da Misericórdia, passou tudo em termos de alimentação
para a Santa Casa da Misericórdia, em termos de roupas para foram transferidas para o município, mantendo na freguesia, ainda hoje, que tive o cuidado de perguntar, um grupo de senhoras que ainda vão mantendo a distribuição de alguma roupa, que mantém ao domingo aberto o espaço, que já é pouca e são tamanhos que já são pouco utilizados, pronto. Mas foi assim que funcionou na freguesia. Salvaguarda, se me é permitido terminar, que esclarecer, acho que é importante, porque isto normalmente toca a muita gente quando se fala em dinheiro. Pela Junta de Freguesia da Graça não passou nem um tostão. Não houve contas solidárias, não houve nada, não foi aberto coisa nenhuma, não recebemos nem um tostão. Muito obrigado. Para concluir, Sr. Deputado. Sr. Presidente, duas últimas telegráficas questões, até porque, eventualmente, concretizar-se-á ou não a realização de uma segunda ronda. Penúltima questão, Sr. Joaquim Baeta. As casas danificadas ou destruídas pelo incêndio na freguesia da Graça, a cuja junta presidia, foram todas reconstruídas ou construídas, ou ainda algum caso está ainda por resolver? Para responder. Já agora se agradeço que esclareça qual tipo de habitação. Estava-me a referir em concreto às primeiras habitações, mas se quiser especializar na resposta que primeiras habitações porventura todas, e que são as habitações porventura ainda não, enfim, é, digamos, o rigor a falar por si. Também creio que já ter falado há pouco que não tinha a certeza absoluta, mas que pensava que se encontravam completamente reconstruídas, mas sem dar certeza absoluta. Sr. Deputado, terminou. Um esclarecimento último, faz favor. O último pedido de esclarecimento. Como Presidente de Junta e também, naturalmente, por inerência como deputado municipal, como aliás já referi numa questão anterior, e embora tendo todos nós consciência de que não há programas de apoio perfeitos que respondam 100% àquilo que são os seus objetivos, qual a sua apreciação, enquanto, neste caso, autarca municipal, sobre, isto são dados publicamente conhecidos, até pelo Centro 2020, sobre o facto de terem sido realizados 3 milhões de euros na recuperação de equipamentos públicos, e estou-me a referir a estradas municipais, estou-me a referir a edificações, a equipamentos municipais de lazer e de turismo, a investimentos em abastecimento público de água, sendo que esses cerca de 3 milhões foram 85% pagos por fundos comunitários e 15% do Fundo de Emergência Municipal, portanto, financiados sempre. E, por outro lado, na reposição da atividade empresarial, 2 milhões de euros, sendo que 80%, sensivelmente 1 milhão e 600 mil, de fundos comunitários. Qual é, apesar de tudo, e sabendo todos nós que o ótimo é inimigo do bom, a sua apreciação sobre estes resultados? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Pronto, obtive agora o esclarecimento que eu não tinha quando me referi a estas 2, 4, 6 empresas que tinham sofrido danos. Supostamente, grande parte foi canalizado para estas empresas, o que foi ótimo, porque... Eu comecei pelo fim. Portanto, é ótimo porque estão todas a trabalhar e têm os seus funcionários, creio até haver aqui uma que nesta altura tem alguma dificuldade em recrutar mão de obra.
Com certeza que a reconstrução da parte do município, de tudo o que pertencia ao município, com certeza que é importante que fosse reconstruído, tanto a nível tanto a nível de caminhos como outro tipo de danos que tiveram, tinham que ser executados. Senhor Deputado, ainda? Não, é só uma nota final, na presunção de que possa não ocorrer segunda ronda, apenas para agradecer a postura colaboradora e clarificadora, sem surpresa, de qualquer tipo, e apenas reafirmar que o Grupo Parlamentar do PS continuará com a disponibilidade de sempre para continuar a colaborar de forma responsável e solidária. Muito obrigado, Sr. Deputado. O conjunto alargado de questões foram colocadas pelos vários grupos parlamentares dispensa a existência da segunda ronda. Não obstante, eu tenho uma inscrição do Sr. Deputado Relator, Deputado Jorge Paulo Oliveira, que no uso dos 2 minutos que lhe são conferidos pretende introduzir uma ou várias questões ao nosso depoente. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. São concretamente 3 questões que gostava de colocar sobre matérias que já foram aqui abordadas ao longo desta audição, mas que servem também para precisar de algumas opiniões já expressas. Sr. Presidente, tendo em conta a sua qualidade de ex-presidente de Junta, tendo em conta o seu conhecimento daquele território, tendo em conta a sua condição também de detentor de uma exploração ainda de cariz familiar, exploração agrícola de cariz familiar, e tendo em conta o tempo já decorrido, as 3 questões são estas. A primeira, o Fundo Revita, como sabe, foi criado tendo em vista a recolha de donativos em dinheiro, em espécie, e que provenientes quer de organismos e de pessoas nacionais, quer internacionais, a que cresce também um financiamento do Estado. A pergunta, objetivamente, que lhe gostaria de colocar é se esta foi, do seu ponto de vista, uma boa solução para acudir à necessidade de reconstrução das habitações. Segunda pergunta, até ao presente momento, repare que eu vou lhe dizer, até ao presente momento, todos os depoentes que se pronunciaram sobre o regime simplificado do apoio à reposição da capacidade produtiva foram unânimes em dizer que a quantia de 5.000 euros era insuficiente. Eu pergunto-lhe, na sua opinião, qual seria o valor mais ajustado e máximo deste regime simplificado? Seria 6.000? Seria 7.000? Seria 8.000? Seria 9.000? Seria 10.000? Qual é, na sua opinião, tendo em conta aquilo que é o seu conhecimento, isso é que nos pode ajudar, do valor que poderá ser mais ajustado? Terceira pergunta e final. As segundas habitações, na opinião do Sr. Presidente, era de que deveriam ser reconstruídas, apoiadas, e essa reconstrução deveria ser a 100%, porque nós não podemos olhar para as segundas habitações naqueles territórios das mesmas formas que olhamos para elas no litoral. Ou seja, a segunda habitação tem uma importância económica, social para aquele território, que não é a mesma coisa que está qualquer segunda habitação no litoral do país. A pergunta que lhe tenho para colocar é esta. No entanto, o apoio à reconstrução destas segundas habitações foi colocado nas mãos das autarquias. Eu pergunto, acha bem? Acha que deveria ser a administração central ou acha que a solução autarquias foi uma solução também ajustada? Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra. A primeira questão, se entendi corretamente, para mim tinha que passar por alguém, por algum organismo. Neste caso foi o Revita. Se funcionou corretamente ou não o sei avaliar.
Mas é evidente que para mim era preferível que fosse assim do que centralizado. A questão dos valores agrícolas, eu não posso falar em valor nenhum, porque e isto porquê? Porque de 600 e cerca de 650 habitantes, penso eu que haverá na minha freguesia, e desculpem-me o parênteses, que já foi em 80 éramos 1700 e qualquer coisa, cada caso é um caso. Acredito não, tenho a certeza absoluta que para a maioria deles os 5.000 não chegaram. E isto porquê? Porque há aqui, neles, houve muitos que, além das perdas das alfaias agrícolas, também perderam alguns, os chamados barracões, de horta, de arrumos, de guardas, disto, que ficaram sem eles e tiveram que esticar aquilo, o dinheiro que receberam. Portanto, cada caso é um caso. Para muitos, os 5.000 foi suficiente, para outros o dobro não chegava e, se calhar, para outros o triplo, muito menos. Cada caso é um caso. As segundas habitações, pronto, mantenho aquilo que disse já várias vezes. As segundas habitações verdadeiras, para mim, seria para reconstruir, porque é muito mau que isso não aconteça, porque tira-nos muita população. Eu, por exemplo, posso lhe garantir que a população da nossa freguesia talvez duplique no período de Natal e Páscoa, triplique no mês de agosto, e isto são precisas segundas habitações para acolher estas pessoas. Porque são pessoas que são imigrantes, são pessoas que mais uma vez, eu volto a dizer, que estão em Lisboa, estão em Coimbra, estão no seu trabalho, mas que regressam. Portanto, as segundas habitações é muito importante que se consiga fazer alguma coisa delas. Muito obrigado pela resposta. Diga. Se está a dar um esclarecimento último. Eu peço desculpa, Presidente, a pergunta não é exatamente essa. Não, eu fiz esse comentário. A pergunta era, tendo em conta que esta responsabilidade pelo apoio à reconstrução foi, por força da lei do Orçamento de Estado, que eu não referi, mas que refiro agora, sim, transferido para as autarquias locais, se acha que, tendo em conta essa condição, se ela deveria ter sido uma responsabilidade que deveria ter sido assumida pelo Estado da Administração Central, ou se a solução de reencaminhar para as autarquias, câmaras municipais, foi a mais ajustada, na sua opinião? Minha opinião pessoal, não devia ter ido para as autarquias. É a minha opinião pessoal. Muito obrigado, Sr. Joaquim Beta Graça. Referir-lhe que agradecer o seu depoimento, porque nós temos consciência de que vir aqui depor, Srs. Deputados, vir aqui depor obriga a viver, a reviver, a relembrar momentos muito complicados, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade e a sua vontade em auxiliar os trabalhos desta Comissão. A repetir um pouco o que lhe disse quando fui receber, nós temos especial apreço pelos eleitos e pelos eleitos locais, e hoje ficou aqui muito clara a importância do que é um eleito local, que conhece a sua gente e conhece o terreno e conhece os problemas. Muito obrigado mais uma vez, um bom regresso a casa. Senhores deputados, retomaremos na terça-feira os nossos trabalhos, que são intensos. Muito obrigado mais uma vez.